Salve rapaziada, NTR na área. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre cavas de válvula, né? Uma galera aí perguntou, pediu lá nos comentários e tal, pra gente falar um pouquinho sobre cavas, né? Como fazer as cavas de válvula, como saber quando vai precisar, quando não vai e coisas assim, tá? Então quem tiver sugestão aí de vídeos, algo que vocês queiram ver, né? Pra gente falar alguma coisa aqui, deixa nos comentários aí que a gente dá uma analisada, vê conforme a gente vai conseguindo aqui, a gente vai gravando e liberando esses vídeos para vocês, beleza? Então hoje o assunto cava de válvulas, a gente está com o pistão aqui só para demonstrar, para quem não conhece, não sabe exatamente o que é ou usa uma outra nomenclatura, então a cava de válvula é nada mais do que o alojamento aqui onde vai ficar a válvula, né, para ela não bater no pistão. Tem pistão que não tem cava, né, ele é mais baixo, não tem uns que tem a cava mais funda, mais rasa, depende, né, do motor. Nesse aqui é um pistãozinho 4mm de 150, então ele tem as cavinhas aqui, e a gente vai explicar para vocês um pouquinho, primeiro, né, o funcionamento, né, de como é isso, como é a questão das cavas de válvula, o que faz ser necessário, então, fazer ou não as cavas, né, afundar mais, colocar cava maior ou não. E depois a gente vai mostrar para vocês também alguns jeitos de fazer, né, essas cavas. Então vamos mostrar aqui para vocês entenderem. Quando o pessoal geralmente vai comprar um comando, o que a gente responde muito no canal, até para alguns alunos no início do treinamento, é uma ligação que é feita com o levante do comando nas cavas de válvula, né? E não tem a ver. Então você pode ter um comando com 10 milímetros de levante, né? O original é 7, por exemplo. Você coloca um comando com 10 de levante, isso não quer dizer que você tenha que fazer cava de válvula, né? É outra particularidade do comando que vai determinar. Então por isso que eu fiz os desenhos aqui para vocês entenderem, para tirar esse conceito de que levante máximo de comando é o que determina a cava, não é. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem o PMS do motor, né, o ponto morto superior, um desenho simples só para vocês entenderem. Conhecido, então, toda vez que a gente fala em PMS, muita gente acha que é só esse aqui, né, o PMS. Então o motor vai ter dois PMS, né, dois pontos morto superior. Um que é do momento de compressão, então ele está lá em cima com as duas válvulas fechadas, né. Então aqui não quer dizer nada as cavas. E a gente tem o PMS no momento de cruzamento, tá, que é o overlap. Então a gente tem esse momento onde o pistão está em cima, no PMS, e as duas válvulas estão abertas. E é nesse ponto, e próximo também desse ponto, que a gente precisa das cavas de válvula, que é onde o pistão vai ficar mais próximo dessa válvula, tá? Tanto admissão quanto escape. Se você alterar o enquadramento desse comando, também vai alterar um pouquinho, vocês já vão entender o porquê. Então aqui a gente tem o pistão em PMS, né? PMS em cima, PMI embaixo, né? Ponto morto superior, ponto morto inferior. Então as duas válvulas abertas em cruzamento, elas quase chocam no pistão, né? Ou encostam, depende do modelo do seu motor. Então sempre quando você vai comprar um comando de válvulas, o fabricante avisa. Sempre não, mas né, a maioria das vezes o fabricante vai te avisar. Ó, tem que fazer cavas, não tem que fazer cavas, né? Não precisa mexer ou precisa mexer. Só que o fabricante vai te falar isso baseado no motor original, tá? Porque o que acontece? Você vai trocar o pistão na sua moto, vai colocar um 4mm, vamos supor que você altere, então, a taxa desse, supor que o pistão, então vamos supor que você vai alterar a taxa. Você vai rebaixar o seu cilindro ou o seu cabeçote, vai tornear um pouco a borda de pistão para não pegar lá em cima, né? Vai acertar a taxa de compressão do motor. Você mudou a distância original do pistão para a válvula, então o seu motor já não é mais original. Então pode ser que você precise de cavas. Às vezes o fabricante vai falar para você, no motor original não precisa. E aí você deu uma rebaixadinha no cilindro, deu uma rebaixadinha no cabeçote, monta e às vezes pega a válvula, né? E aí você vai lá e vai xingar o fabricante do comando. Então não é assim que funciona. Então ele está te passando, né, para o motor todo original, né? É assim que geralmente acontece. Tá? Então ele vai te avisar se precisa ou não para o motor original. Você alterou, vai ter que conferir, tá? Mas o interessante da gente entender é que é nesse momento que a gente precisa de cavas, tá? O pistão está subindo, ou no momento que ele começa a descer no encontro, né, com o overlap do comando, a gente vai ter uma aproximação mais rápida ou mais lenta da válvula em relação ao pistão, tá? Isso depende da aceleração do perfil. Então vamos supor aqui que esse motor aqui seja original e ele tem aqui 1 milímetro em PMS de abertura de válvula, tá? Então você vai lá, ou o fabricante te fala isso, ou você vai medir, tá? Coloca lá o motor em cruzamento, acerta o PMS no momento do cruzamento e você vai fazer a leitura de quanto essa válvula abriu, quanto cada uma está aberta. Então vamos supor que o original seja 1 milímetro, né? Vamos colocar aqui, ó, 1 milímetro.
em PMS, né? No PMS de cruzamento, galera. Então, cada válvula, vamos supor, o comando original esteja fazendo a válvula abrir 1 milímetro. Você trocou o seu comando de válvula, não necessariamente um comando com mais cruzamento, tá? Porque o cruzamento é medido em graus, né? Então, tem lá 20 graus, 30, 40, 50, 60 graus de cruzamento, né? Isso não está diretamente ligado, tem influência, mas não está diretamente ligado ao quanto essa válvula vai estar aberta, tá? Então, quando a gente fala em graus, né, é o tempo que ela está aberta de cruzamento. E aqui a gente está falando de levante, é o quanto ele está abrindo essa válvula, quanto o levante máximo no cruzamento. Então, vamos supor que você trocou o seu comando de válvulas e ele passou a deixar 3 milímetros em PMS de abertura da válvula. O motor no PMS, a válvula, cada uma delas fica 3 milímetros, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nessa base, tá? Provavelmente esse comando vai precisar de que você afunde então essas cavas de válvula, vai precisar que você trabalhe elas mais fundas, tá? Geralmente na ordem de 2 milímetros. Se você tem 2 milímetros a mais de levante em PMS, em teoria, você precisaria, né, de mais 2 milímetros de cava. Então, você vai pegar essa cava de válvula aqui e vai fazer ela 2 milímetros mais funda. Tá? Tem pistão que aceita e pistão que não aceita. Tá? Já vou mostrar isso para vocês também como saber. Então, beleza. A gente tem lá e sabe que vai precisar afundar 2 milímetros. É só isso que a gente precisa de informação? Se o fabricante informasse qual é o levante em PMS no momento do cruzamento, já seria suficiente para a gente saber as cavas? Não. Por quê? Primeiro porque, provavelmente, se você colocar um comando que tem muito mais abertura em PMS no cruzamento, dificilmente você vai usar o motor original. Então já vai ter alteração no motor. Então você vai estar usando ou pistão maior ou muito mais taxa, né? Coisas assim. Então o fabricante não tem como determinar e falar isso para você. Falou, ó, vai afundar 2 a mais, tem que aprofundar 2 milímetros de cava. Não, tá? Vai depender da altura do seu pistão, a alteração todo o seu projeto. E o outro ponto é a aproximação que tem do pistão. Então vamos supor que o pistão está subindo e uma das válvulas aqui está começando a fechar ou começando a abrir. Se essa válvula abrir rapidamente, tiver uma grande aceleração do perfil do comando, ela vai se aproximar mais rápido do pistão. Se a válvula de escape fechar mais tarde, por exemplo, fechar mais tarde não, se ela fechar mais lenta, também vai contar na questão de cava de válvula. Então, tem alterações aqui que a gente vai precisar fazer e vai precisar testar na prática, tá? Então não tem como determinar eu tenho um comando com 7 de levante e 60 graus de cruzamento. Quanto que eu tenho que usar de cavas? Não tem como precisar, isso é impossível de falar. Vai depender do pistão, vai depender da aproximação da válvula com o pistão, como eu falei, e do levante também em PMS. Então o levante máximo do comando não interessa. Se você tiver 10 de levante e 1 milímetro só de levante em cruzamento, você vai usar pouca cava de válvula. Se você tiver um comando com pouca graduação, com pouco levante, tem 7 de levante, é praticamente igual ao original, só que é um comando que tem um grande levante em cruzamento, 3 milímetros, então mesmo tendo menos levante que o exemplo anterior, no PMS ele vai ter um levante maior de cruzamento, e aí você vai precisar de mais cavas, tá? Então não está diretamente ligado ao levante, que fique bem claro para a galera entender, né? E que muita gente pergunta, quanto que eu vou ter que usar de cava? Galera, não tem como saber, tá? Muita coisa a gente vai ter que testar na prática mesmo, fazer os testes, as medições, ver a folga que tá. E outra questão é sobre a folga, né? Não basta simplesmente o pistão não tocar nas válvulas, a gente girando o motor na mão. A gente precisa de uma folga, tá? Por quê? Pode acontecer uma possível flutuação de válvulas, vai ter dilatação das peças, o pistão vai dilatar, a válvula vai dilatar, com o motor quente em funcionamento, então vai ficar mais próximo ainda do que você mediu. Então a gente precisa de uma folga, tá? A gente recomenda que tenha folga de pelo menos ali entre 1 e 2 milímetros, tá? No ponto máximo, não nesse PMS de cruzamento, mas na aproximação, que é onde mais vai fazer pegar, né? Em teoria, a gente tem que ir medindo e vendo ali o quanto que esse pistão está passando próximo dessa válvula e deixar uma distância segura, tá? Entre 1 e 2 milímetros é uma distância bem segura, tá? Não vai causar danos, né? Claro, isso se você não tiver algum tipo de problema de quebra de válvulas, etc. Mas já vai salvar o seu motor numa possível flutuação. Então a gente nunca testa girando o motor na mão, sem nenhum método para saber o quanto está distante, só para ver se está pegando ou não funciona. A gente precisa saber exatamente a distância que isso está ocorrendo, né? Para a gente ter essa margem de segurança.
Então, basicamente, o funcionamento para você fazer cavas de válvula é você ter acesso a esse tipo de informação, medir, ler. Para você que é preparador, não adianta somente pegar a informação do fabricante. Então, vamos dizer que o fabricante informe esse levante, né? Eu não vi ainda muita gente divulgar esse tipo de dado, mas vamos supor que ele informe. Isso não é uma garantia, né? Porque o fabricante não tem bola de cristal para adivinhar o que você está fazendo no motor, a distância que vai estar de diferente em relação ao original e tal. Então, isso é responsabilidade do preparador, do montador mesmo. O pessoal que vai montar o comando de válvula tem que ter essa responsabilidade de medir, de adequar certinho, né? Para depois passar para a usinagem. E na questão de enquadramento, né? Então a gente tem outro ponto que favorece a pegar mais fácil, né, uma válvula no pistão, a de admissão ou a de escape. O que acontece? Quando a gente enquadra, por isso que eu falei que não é só relacionado ao levante em PMS, né, de cruzamento, está relacionado também ao enquadramento, à aproximação do pistão com a válvula e tal. Geralmente, quando a gente adianta o comando, então vamos pegar como exemplo um comando de Titan 150. Ele é um eixo único com ressalto de admissão e escape, nesse mesmo eixo. Então, se você adianta o comando de válvula, faz os eventos acontecerem antes, você favorece com que a válvula de admissão acabe pegando no pistão. Se você, não estou falando que vai pegar se você adiantar, tá? Estou falando que a válvula de admissão se aproxima mais do pistão quando você adianta. Se vai pegar ou não, depende de como que tá as cavas de válvula. Se você atrasa o seu comando de válvula, faz os eventos ocorrerem mais tarde, você então vai afastar, né, a admissão do pistão, só que o escape aproxima. Tá? Então você atrasou o seu comando de válvula, o escapamento vai aproximar mais do pistão. Tá? Então tem que conferir, tem que checar isso daqui. Qual é a recomendação? Você já ter as polias reguláveis, né, caso você vá fazer um enquadramento, que seria o ideal, já ter uma polia regulável ou fazer um procedimento para regular, né, para fazer o enquadramento desse comando, e você testar essa parte da distância de pistão e válvulas em várias posições de enquadramento diferente, tá? Então você vai enquadrar o comando lá e você quer saber se vai atrasar ou vai adiantar ele depois, se não corre o risco de pegar. Muita gente acaba fazendo toda essa medição, né, conferindo tudo isso e esquece de mudar o enquadramento e medir de novo. E aí faz tudo isso aqui, monta o comando centradinho, bonitinho ali, vai andar com a moto, beleza? Ah, eu vou alterar o enquadramento. Aí tu vai lá, atrasa o comando, anda, quebra o motor. Pô, mas eu medi antes, não estava pegando. Então tem que estar atento a esse ponto. Você mudou o enquadramento do comando, tome cuidado com a questão de cavas de válvula. Então meçam, mudem o enquadramento antes de tirar toda a leitura, de fazer tudo sobre o comando, para que você tenha certeza que mesmo enquadrando o comando depois, até um determinado limite, você não vai ter choque entre as peças, tá? Isso vai salvar o seu motor aí em muitas ocasiões. Então essa é a parte onde a teórica e a parte onde a gente testa ali para ver se vai pegar. E depois vem a parte da usinagem realmente, que é fazer as cavas. Tem N maneiras de fazer e a gente agora vai lá para a oficina para demonstrar para vocês uma das maneiras possíveis de se fazer uma cava de válvula, de alterar ou fazer quando o pistão não tem. Galera, então a gente está aqui na oficina, numa parte onde a gente faz o procedimento de cava de válvula. Troquei de camiseta para não apanhar em casa, porque se eu chegar com camiseta branca tudo encardida lá vai dar problema, né? Então vamos trabalhar com camiseta escura que é mais garantido. Vamos garantir a integridade física, né? Galera, então assim, ó, eu peguei um pistão velho aqui usado, somente para a gente fazer a cava aqui para filmar, para mostrar para vocês. Só que eu tinha comentado então, né, que para a gente determinar o quanto que um pistão suporta, né? Não sei se você vai medir, vai falar, ó, eu tenho que afundar a cava de válvula mais 3 milímetros em relação ao original. Tem pistão que não suporta, tá? Então, o que a gente comenta, fala, ó, é bom testar isso e aquilo, a gente faz dessa maneira, ó. Não sei se vai dar para pegar legal aí, ó. A gente faz alguns furos no pistão, né? Pega um pistão velho, claro, né, galera? Pega um pistão velho, um pistão que você tem jogado na oficina do modelo que você vai usar, né? Ah, vou usar um pistão de twister, né? Então você vai pegar o pistão, ó, quanto que ele aguenta de cava? E aí você vai furar o pistão. Tá? É bom que a gente deixe pelo menos uns 2 milímetros de parede, né? Então se tem 5 milímetros de parede, né? Então eu sei que eu vou poder trabalhar em torno de 3 milímetros a mais de cava, tá? Isso vai variar de pistão para pistão, então é bom a gente fazer esse trabalho, ó. Tem outro pistão aqui que eu peguei de exemplo, um pistão também que a gente fez alguns furos nele para ver, né? Depois, pistão quebrado já e tal, né? Esse é um pistão de estrada, e a gente furou ele e tal em algumas partes para saber. Então, pô, um pistão de estrada, por exemplo, é um pistão que suporta muita cava de válvula, né? Mesmo com cavas bem fundas aqui, a gente ainda tem um bom material, tem uns 4 milímetros de material, tá? Então,
Eu sei que algumas pessoas vão falar, mas tá usinando pistão, tá enfraquecendo e tal, muitas vezes é necessário. Então, não é todo caso que você pode mandar fabricar um pistão, né, para o motor. Então, você vai mandar fabricar um pistão e tem um custo elevado. Então, muitas vezes você vai fazer uma preparação mais simples ou até algumas preparações mais complexas que você pode fazer isso daqui. É claro que você tira a resistência do pistão em relação ao motor original, né? Existe sim um fator risco, mas ele é minimizado quando a gente toma alguns tipos de cuidados, tá? Então, a própria distância de canaleta, tudo isso aí tem que ser cuidado na hora de tornear. Mas enfim, voltando a falar sobre as cavas, esse pistão aqui, por exemplo, vou usar ele de exemplo, muita gente tem costume de medir cava de válvula assim, ó, pega o paquímetro, né, deixa ele reto com a borda aqui do pistão e desce aqui o paquímetro. Então, aqui ele deu em torno de 4 milímetros de cava, medindo assim, tá? Tá errada a medição, obviamente. Para a gente medir isso daqui, a gente precisa de uma régua. Esse aqui é um transferidor de grau, mas se você tiver uma régua que o batente na parte de baixo dele termina em 0, né? Então aqui já inicia a parte de medida. Então você vai colocar ele aqui e vai medir ele, ó. Então isso aqui na verdade tem quase 6 milímetros. Pouco mais, entre 5,5 e 6 milímetros de cava, tá? Então, mediu ali, deu 4 milímetros com o paquímetro. O ideal é você pegar uma régua e fazer exatamente no ângulo da borda que ela tá aqui, ó. Aí sim você vai saber quanto ele tem de cava de válvula, né? Quanto você fez ou quanto é original e tal, né? Então, isso aqui é só um exemplo. Então, é bom a gente furar, cortar pistão velho para saber o espaço que a gente tem, né? Sempre bom a gente ter esse tipo de noção para acabar não furando, não estragando o motor. E esse pistão aqui a gente vai colocar, vai fazer umas cavas aqui, deixa eu falar um pouco para vocês sobre isso também, tá? Isso aqui é uma furadeira de bancada comum e a gente tem uma morsa coordenada. Então a gente usa esse tipo aqui de ferramenta para fazer cava de válvula, a gente tem o torninho que a gente também faz a cava no torno. Depende, porque às vezes tem uma peça centrada no torno, pronta para fazer e tal, e eu preciso fazer alguma cava de válvula, eu já deixei isso aqui pronto para fazer. E às vezes do contrário também, eu tô com alguma peça aqui centrada já, e o torno tá vago, então eu vou lá e faço no torno. Então você pode fazer ela dessa maneira, pode fazer no torno, tem ferramentas que você compra para fazer cava de válvula, você pode, a melhor maneira possível de fazer seria numa fresa, então você tem acesso a uma fresa, né? Utilize ela então, né? Melhor para fazer a cava, tem mais precisão, o acabamento é muito melhor, e dá para fazer adaptações, você pode fabricar algum tipo de ferramenta para fazer. Tem N maneiras de fazer cava de válvula, tá, galera? Qual é a importância? É que a gente faça ela sempre da medida da válvula um pouco maior. Então, por exemplo, você trocou a válvula do seu cabeçote, colocou uma válvula maior, você não vai fazer uma cava de válvula com a ferramenta na medida da válvula original. Você vai precisar fazer na medida da válvula que você está usando ou até um pouquinho maior. É bom ter uma pequena margem de segurança. Não dá para querer exagerar, fazer uma cava muito larga, muito grande, porque você vai perder taxa do motor. Depois você vai ter problemas para acertar a taxa, né? Mas pouca coisa maior do que a válvula é bom, tá? Porque se a gente faz na medida exata da válvula e porventura fica 1/10 de milímetro fora essa cava, às vezes visualmente tá legal. Só que a válvula vai dar uma leve encostadinha no pistão e você não sente isso girando ali na mão. Quando esquentar, você pode ter problema. Então é bom fazer um pouquinho maior. Então, você usa uma válvula 30, faz uma cava com 31, né? Então aumenta um pouquinho, né, essa questão da cava para garantir, tá? Lógico, não exagere, né, para não perder muita taxa, mas é bom fazer um pouco maior. Tá? E a outra questão é sobre o ângulo, né? O cabeçote, a gente tem um ângulo de instalação das válvulas, então tem lá 20 graus, 25, 22, né? Cada moto utiliza um e às vezes é diferente a admissão e escape. Então é bom a gente medir qual é essa angulação que ela vai montada em relação à face, para a gente poder fazer no mesmo ângulo, né? Isso aí também ajuda, porque às vezes a válvula bate no começo e não no final, né? Se você faz ela fora de ângulo. Ou às vezes ela bate no final, né, e não no começo, enfim. Então é bom a gente usar o ângulo original para saber. Então às vezes você desloca o guia do cabeçote, né, muda o ângulo dele, alguma preparação mais extensa, vai mudar. Então você tem que medir ele ali para fazer a cava de válvula certa depois no seu pistão, né, a cava de pistão, aliás. Beleza? Então aqui a gente vai fixar esse pistão aqui, tá? Que nem eu falei para vocês, é uma forma simples de se fazer. A gente tem a morcinha coordenada aqui que ajuda, né, também. Não tem nem de perto a precisão de uma fresa, mas já funciona muito bem, tá? É importante a gente ter também um transferidor de grau, que é para a gente medir
com quanto tá nessa graduação. Então aqui eu coloquei na graduação qualquer, ó, tá em torno de 25, 26 graus, que é só para fazer mesmo para mostrar para vocês, tá? Então é importante a gente ter para saber a graduação, é importante a gente ter uma régua ou um transferidor desse modelo para a gente medir a profundidade da cava, para você saber exatamente quanto você está baixando também nela, né? Vamos baixar ali 2 milímetros, né? Para saber exatamente é bom uma régua dessa. E as ferramentas de corte, então tem variadas ferramentas que você pode utilizar. Então a gente, para a ferramenta de corte mesmo, né, de desbaste, a gente tem algumas opções. Tem fresa, né, essa fresa aqui torneada, adaptada para usar aqui. Eu não gosto de usar muito ela aqui porque ela vibra um pouquinho, tá? Já tem a vibração natural da peça aqui que não é 100% firme, né? E tem essa daqui também que dá para usar. Essa aqui geralmente que eu mais uso, ela é uma bailarina que chama, né? Então tem um parafuso de ajuste e isso aqui eu consigo regular. Então eu meço o raio dela aqui, vejo, né, o tamanho que vai ficar o círculo, né, se ela torneasse certo todo o círculo, para adequar o tamanho da válvula, tá? Então eu prefiro usar essa aqui. Tem outro tipo de ferramenta que você pode fazer, né, recortar um pino, alguma coisa e fazer desbaste assim, né? Teoricamente é simples na verdade, né, de fazer isso aqui. Então essa aqui já tá, coloquei ela numa medida qualquer, tá? Como eu falei, a gente só vai fazer isso daqui só para demonstrar para vocês. Então esse aqui a gente usa ela aqui. A gente coloca ela aqui, aperta, ó, ela vai trabalhar assim, ó. Tá, então a gente chama isso aqui de bailarina, né? Então agora a gente vai fixar, né? A gente vai aproximar aqui, vamos fixar o pistão aqui no lugar. Pessoal, então como eu falei para vocês, né? É uma furadeira de bancada, né? Tá fixado aqui então uma morcinha, né? Uma morsa coordenada. Aqui a gente fixa uma base. Onde vai ser fixado o pistão e aonde a gente acertou, né, como eu mostrei antes para vocês, acerta o ângulo dela aqui certinho e tal para colocar. Então a gente solta aqui, o aperto e vai acertando o ângulo dela. Tá? A gente utiliza esse pino aqui para prender no meio do pistão, dependendo do pistão que vai usar e tal, né? Mas só para o exemplo aqui. Então aqui a gente coloca o outro parafuso, acerta a distância lateral dele, né, para acertar o centro do pistão para a cava ficar no centro, aperta ele aqui e começa a fazer a cava. Galera, então a gente deu mais ou menos uma centrada aqui, tá? Nada muito certo. Só para mostrar para vocês, tá? Lembrando que isso aqui é um pistão velho, a gente está fazendo isso aqui só para demonstrar. Eu vou fazer uma cava só no meio aqui, como se fosse adaptar ele, por exemplo, numa CG. Tá? Então a gente vai fazer um pouco da cava aqui para vocês verem. Ó. Então aqui a gente fez um pedaço dela, geralmente empasta o material. Não, pessoal, a gente fez um pedaço da cava, agora eu vou tirar o pistão aqui para mostrar para vocês. A gente fez rápido, não passou líquido nada para dar um melhor acabamento, mas já fica num acabamento razoável. Pessoal, então é um processo relativamente rápido, né? A dificuldade maior é centrar e tal, né? Deixar ele exato. A fresa também, a furadeira de bancada também tá vibrando um pouquinho, tá? Eu não travei o ajuste lateral, ela tem, algumas furadeiras têm um ajuste para você firmar melhor o eixo central dela aqui, não vibrar tanto. Eu acabei não ajustando, na hora ela vibrou um pouquinho, o acabamento não ficou muito bom, tá? Mas ó, para vocês terem noção, ó, questão de alguns segundos ali só fazendo essa cava, só aqui o meio dela, alguns segundos ali ela já fica assim, então é relativamente rápido, né? Nesse tempinho ali que a gente fez, ó, ela ficou com 3 milímetros. Então, por exemplo, se é o que você precisava, 3 milímetros para esse pistão, né? Vamos supor que você vai adaptar ele em alguma coisa, precisava de 3 milímetros, tá pronto. Então, uma questão de segundos, né? Claro, ajustando melhor para dar um acabamento bom, mas questão de segundos ali, ela fica pronta, é rápido de fazer desse processo aqui, né? O que eu falo em relação à fresa, né, de ser o melhor jeito, o jeito mais correto, né, você tem menos vibração, geralmente vai utilizar lá ou uma bailarina também, ou vai utilizar uma fresa, algo assim, né? Mas na ferramenta em si, na fresadora, né, ela dá um acabamento mais bonito, mais legal e é até
mais rápido de fazer, né? Você consegue fazer mais rápido, é mais fácil de centrar, né? Mas a demora maior é a centragem, tá? Para fazer a cava é rápido. Então a gente procura muitas vezes fazer, até quando não tem esse tipo de acesso, né? Ah, eu não tenho uma furadeira de bancada, eu não tenho um torno, não tenho... criatividade, né, para fazer ali, para deixar uma cava bonitinha, né? Então você pode, muita gente faz com aquelas pedrinhas, né, na mão e tal. Pode até funcionar, mas não dá aquele melhor acabamento, né? Então, muitas vezes um acabamentinho um pouquinho mais bonitinho, feito ela certinho nas medidas, pra gente não ter disparidade, né? Ah, um lado afundou muito, o outro pouco, às vezes o pistão vai fazer só um furinho, né? Então a gente tem que tomar cuidado, deixar da melhor maneira possível, né? Evitar um pouco de fazer de maneira tão grotesca, né? É claro, você pode fazer uma ferramenta bem caseira, bem simples, né? Desde que dê, né, o formato da válvula, a profundidade, de preferência que você consiga ajustar o ângulo dela também, tá? Então são N formas de fazer, essas aqui foram uma das formas de fazer, dá para fazer no torno, né? Dá para fazer de outras maneiras. E o funcionamento, então, vocês entenderam também a questão do cruzamento, né, do levante em cruzamento, né, da aproximação, do enquadramento do comando, que vai pedir, né, para você utilizar mais cava ou menos cava, deixando o pistão numa distância segura das válvulas, né? Galera, então o vídeo de hoje é isso aí mesmo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, que depois a gente vai respondendo. E tentando gravar vídeos novos aí a partir das dúvidas de vocês. Beleza? Até o próximo vídeo.